Ok, voltamos. Vamos avançar então ao nosso conteúdo da aula programado para hoje. Vamos falar sobre a proposta, né? Claro, a gente tem aqui uma definição bem redigidinha do que é uma proposta, né? E aí é fácil a gente imaginar. Uma proposta é uma espécie de contrato, né? Um documento que tenta apresentar para o cliente aquilo que a gente pretende fazer e tudo mais. Mas existem propostas e propostas. O objetivo da aula de hoje é entender que uma proposta, o documento em si que se é entregue para o cliente é um documento estratégico, uma arma, no bom sentido, para o consultor. Por quê? Existem algumas características que demonstram é, que podem estar simbolizadas, né, e podem ser percebidas pelo cliente numa proposta bem feita, bem redigida. A ideia é tentar a gente explicar um pouco sobre isso agora nesse momento. Primeiro que sim, né, uma proposta é um documento de negociação. Por quê? Uma boa proposta é um documento que vai reforçar, conforme aquela nossa entrevista, aquelas nossas conversas iniciais com o cliente, né? Qual é o problema, e vai ser apresentado, né, uma sugestão de possíveis soluções com a ênfase nos benefícios e tudo mais, né, com os benefícios que esse cliente pode ganhar e o valor, né, a ser pago por essa atividade, além do prazo no qual esse serviço se espera que esse serviço seja realizado. Então, é uma forma de transformar qualquer negociação, apresentação, discussão em um documento palpável que pode vir a ser analisado. Lembremos, inclusive a gente falou sobre isso na aula sobre prospecção, que muitas vezes os contatos, né, de prospecção entre o consultor e um representante da empresa necessariamente não é com as pessoas que tomam decisões nesse nível, né, de situação. Ou seja, geralmente quem recebe, que negocia, são supervisores, coordenadores, são profissionais executivos do alto escalão de uma empresa, mas que tem com objetivo nessa reunião apresentar as informações iniciais, ouvir, né, as soluções e após fechado uma Itimalia. Temos visitas aqui. Só um minuto, vou dar pausa e já já continuo. Pronto, dê tchau. Temos agora, neste exato momento, participação especial de Sofia. Vamos dar um pause novamente para não perder tempo. E pronto, voltamos. A gente não dispõe de recursos para edições muito formais, então me perdoem, por gentileza, essas coisas assim caseiras que a gente vai fazendo aqui. Então, é um documento, né, que bem redigido serve como uma arma para esse contato de vocês levarem as propostas para uma diretoria e fortalecer talvez um encontro com esses decisores ou mesmo o próprio fechamento do negócio em si. Então é um documento que precisa estar bem redigido, bem argumentado, bem claro, porque ele vai transparecer como significados a competência, né? Vai transparecer as ideias, os possíveis benefícios, que são os argumentos centrais de venda, né? E vão reforçar ou vão dar suporte para estabelecer dentro da lógica deles, do cliente, se os valores propostos estão adequados ou não. Né? É um suporte de reflexão. Como assim?
um suporte de reflexão. À medida em que a estrutura desse documento tem problema, solução, benefício das soluções propostas, você tem aí um norte para você e para o seu cliente, né, para pensar se de fato essa proposta apresentada ela é coerente, ela é adequada, ela atende às necessidades do cliente, ela pode ser bem vista, ela é execuível, ou seja, ela é possível de ser executada dentro da estrutura da organização. Né? Leva em consideração que muitas vezes o cliente tem uma necessidade muito grande, que demanda um trabalho de intervenção dessa consultoria, ou seja, de ir lá na consultoria, de parar as pessoas, de dar treinamento, de fazer isso, fazer aquilo outro, e a empresa de repente está no meio de um contrato, está no meio de um projeto, está no meio de uma atividade que ela não pode parar de forma alguma, e aí se torna, né? Então tudo isso é para ser refletido a partir desse documento bem redigido. Se ele permite a reflexão, consequentemente, ele, antes de tudo, é um suporte de comunicação. Não é? É o meio que vai levar as informações para a diretoria, como a gente falou acima. Ele é um meio que vai dar as informações que permitem a gente parar e pensar no que foi proposto. Não é? Então, ele também é uma forma de tornar tudo aquilo que vocês pretendem fazer ou acreditam que é o caminho da consultoria adequado para o cliente, ele é um meio que deixa tudo isso muito claro, que se comunica, né? Ou seja, criam as expectativas que devem ser criadas e não coisas assim secundárias que podem ocorrer ou que podem passar pela cabeça das pessoas por achismos e enfim. Né? Por outro lado, e aí também em função dessa comunicação, claro, a gente pode dizer que é um documento que dá garantias de qualidade. Se é um documento que está bem argumentado, bem trabalhado, bem construído, e ele atende essa lógica de problema, solução, benefícios da solução, você já cria, inclusive, dentro dessa estrutura documental, física, né, dessa comunicação, um gatilho mental, como a gente falou da aula anterior. Você já cria uma racionalidade que tende as pessoas a acreditar naquilo que você está propondo. Porque ele está vendo, ele está olhando as suas ideias não como um achismo, mas ele está percebendo o preparo daquilo que você está propondo, o embasamento daquilo que você está propondo, e isso dá segurança. Né? Lembrando que o mercado é uma rede, que as pessoas falam, que as pessoas se conectam, interagem, né? Mesmo concorrentes de um determinado setor se encontram em certos momentos e conversam, né, sobre mercado. E aí o pessoal da área comercial pode me dizer isso, muitas vezes fazem parte de empresas diferentes, e aí de repente está lá num ponto de venda, de repente se encontra no meio da rua, olham feio para a cara do outro porque estão competindo, né, por uma questão comercial, mas depois sentam, tomam um café, conversam, discutem, guardam para si as informações que entendem que são mais privilegiadas, mas falam mal das mesmas pessoas, falam mal do mesmo mercado, falam bem do mesmo mercado, não é? Tem uma interação amistosa, pelo menos no mundo normal isso acontece. Então vamos falar de você como um consultor, vamos falar da empresa como um consultor, né? Então, um bom documento é uma forma de deixar registrado, uma forma de ficar guardado dentro da empresa e às vezes até de criar uma boa imagem que acaba se revelando para outras situações. Ou seja, o documento bem feito é uma ferramenta de promoção da consultoria, dos consultores. A gente já falou sobre isso quando falamos sobre a estrutura, né, de uma consultoria. E aí fizemos uma ponte, a apresentação da aula foi uma ponte com a própria noção de marketing de serviço, que a promoção está em construir credibilidade, não é, para o negócio, para o serviço. E aí documentos bem feitos são uma manifestação, uma forma de você materializar essa coisa que é intangível.
E por fim, não menos importante, uma proposta ele é sempre um compromisso contratual. Não é uma vez assinado um de acordo do cliente com a sua proposta entregue, ele se mostra favorável, positivo, ele confirma que aquilo que está no documento é o que ele quer e pelo qual ele vai pagar. Então ele serve também para o próprio consultor, né, de guia, uma vez que foi acordado, ele precisa fazer, ele precisa seguir aquele cronograma, ele precisa seguir aquela atividade, a menos que, como todo processo de planejamento, no meio do caminho seja identificado problemas, no meio do processo de avaliação sejam identificados novos problemas, isso tem que ser reajustado. Mas esse documento é o ponto de partida para esse compromisso em ambos os lados. Ok? A gente vai, para não se estender muito, a gente vai concluir, portanto, esse vídeo mostrando um esquemazinho muito rápido, muito breve, daquilo que a gente pode, ou de uma proposta de documento. O que colocar num documento para construir esse material para apresentação para o cliente. São 8 etapas. 8 etapas, né? A descrição do contexto, ou seja, evidenciar ali a situação da empresa, o problema apresentado, os objetivos do que a consultoria quer, como a consultoria vai alcançar esses objetivos, ou seja, os métodos, como é que esse método pode ser operado, instrumentalizado, né? De que forma se vai controlar esses resultados, essas informações obtidas para se desenvolver um plano de ação, né? Vai se apresentar a equipe que vai trabalhar com suas devidas competências e, claro, no final de tudo isso, o orçamento do serviço. Né? A ideia é que no próximo vídeo a gente comece a destrinchar essas informações com algumas sugestões e dicas. Lembrando que todo esse material, além do PowerPoint, ele é super recomendado que vocês dêem uma olhada lá no livro, na biblioteca virtual, que é bem simples, bem enxuto, bem reduzido, ok? Encontro vocês então no próximo vídeo.